Essa é a tese. Gente, eu não sei se é verdadeiro. Os colegas historiadores não acreditam nisso. Chegar ao passado da humanidade só é possível pela arte. Os grandes feitos da história não nos proporcionariam, no geral, senão uma variação de diversas estruturas. Mostrar que no interior dessas variações existia uma continuidade de conduta do homem com respeito à sociedade e à natureza é precisamente a missão da arte. Eu sei que ele vai elogiar na ontologia a arqueologia. Ele acha e ele elogia muito o Gordon Shire. Outro dia eu estava aqui na rua, né, tem um cara que vende livros, estava lá um livro do Gordon Shire, né, eu falei, eu tenho, mas para quem não tem e não conhece, o Lukács se vale da arqueologia na estética, né? Porque ele vai mostrar que este antropólogo, esse arqueólogo, ele foi buscar em pedras, em ossos, em formas, como os indivíduos produziam a sua vida material. Então ele pega, por exemplo, uma pedra que ela é assim e tem uma forma assim. Ao lado tem uma pedra, sabe aquela macarronada, aquele pau de macarrão para bater em marido que tinha no passado? Hoje não tem mais. Não, minha esposa é com rifle já. Aquela coisa. E ele acha um esqueleto. Ora, ele examina o esqueleto e fala que era uma mulher que trabalhava de joelhos, que está amassado. E ela raspava, porque tem fios de trigo. Olha o que o cara achou. Há não sei quantos mil séculos atrás. Quer dizer que o Lukács vai dizer que uma ciência muito próxima da ontologia é a arqueologia. Porque ela pode, a partir de instrumentos do trabalho, refazer como os indivíduos produziam. Eu não sei se vocês já tiveram a sorte de ir para Barcelona. E em Barcelona tem um museu da cidade onde surgiu Barquino. E Barquino tem chama assim, tem um vidro. E embaixo do vidro tem como a cidade era quando nasceu com os romanos. Aí você tem os instrumentos de trabalho, como as pessoas trabalhavam naquele tempo. E aí dizia o Lukács, dá para saber como elas viviam, como elas se relacionavam, né? Assim como... Museu do Vaticano também, a gente tem muitas peças que mostram do passado, que é o trabalho. Eu fui proibido, não lembro. É mentira. Falou, o demônio não entra, então não entra. O filme não me torna revolucionário, porque o filme é revolucionário. Eu não vou pegar em armas, porque o filme fala em armas. Agora, se eu faço uma operação de trabalho, de fazer armas, eu estou criando uma arma para uma finalidade última. Uma poesia, o Lukács vai dizer que ela não tem a mesma finalidade específica. Ela trabalha num campo de homogeneidade. E a nossa vida no campo prático é heterogênea. Então esse é um outro nó que depois eu vou ler a Agnes Herrer para resolver o pipi. Bom, não terminou ainda, a gente vai dar uma pausa e depois dessa pausa, se vocês toparem, eu entraria no Pushkin, no Cavaleiro. Onde está o Cavaleiro? O Pedro, o Grande, né? E que o Pushkin faz um poema sobre o Cavaleiro de Branco. Tudo bem? Aí vou ler a poesia para a gente fazer uma discussão disso. Pode ser? Então, cafezinho já vou encerrar aquela primeira parte. Vocês têm aquela aproximação que o Lukács fez com Kant, da autonomização da arte, e particularmente na história, em relação à magia e à religião. Então, como resultado de um longo processo histórico, ele escreve
sobre a posição estética que possui o propósito de configurar um âmbito que pareça como um mundo humano, como um mundo onde o homem não é um estranho, como um mundo em que, ainda que expressando a essência da realidade que existe, com independência dele, é ao mesmo tempo um cosmos criado pelo homem e adequado à sua essência. No livro 2 da Estética, ele escreverá: a entrega incondicional à realidade e o apaixonado desejo de superá-la caminham juntos, pois o desejo em questão não pretende impor um ideal, senão destacar aspectos da realidade que em si são intrínsecos a esta, nos quais faz visível a adequação da natureza ao homem e se superam a estranheza e a indiferença a respeito do ser humano, sem afetar a objetividade natural e menos ainda querer aniquilá-la. A unidade desse ato é um nível mais espiritual e mais consciente que o próprio trabalho, no qual a teleologia que transforma o objeto de trabalho resulta inseparável da captação dos segredos da matéria dada. A instauração do trabalho abstrato, diz o Veda, fonte de alienação e desefetivação do homem, é um fato histórico-social que não pode deixar de produzir profundos efeitos na esfera artística. Então quer dizer que o mundo do capital, a reificação, por isso que eu dei um texto pequeno para vocês da Israel, que foi publicado na Novos Rumos, que antes tinha sido publicado pelo nosso Leandro Comber. Ela foi publicada numa revista chamada Hora, da Universidade Federal de Juiz de Fora, chama-se A Estética de Lucas. E aqui está datado de 68, o escrito dela, né? Mas este número é de 86, da Novos Rumos, que era do Partido Comunista. Na época, obviamente, que a Agnes Velho estava próxima do marxismo, né? Depois ela foi se bandindo. Então, quer dizer, à medida que a mais-valia, né? À medida que a mais-valia ela predomina, né, no mundo capitalista, na medida que a mais-valia relativa se torna, vamos dizer assim, o centro dominante da reprodução do capital, o próprio Lukács vai mostrar que a reificação e a fetichização, ela abarca todos os momentos da vida cotidiana, não só da própria produção, mas no âmbito do lazer, né, no âmbito das dimensões em que, por exemplo, a arte é posta como entretenimento, né? Vocês sabem que a escola de Frankfurt, ela se inicia em 1923 com o Felix Weil, e o Felix Weil era um menino de boas intenções, e o pai dele, com más intenções, o Sr. Hermann, era um fazendeiro alemão que morava em Buenos Aires, ele ficava na fazenda argentina. Ele pede para o menino retornar, quer dizer, ou cuidar das fazendas com a irmã. E o menino fala: não, eu quero ser marxista e gostaria de ficar pesquisando, estudando e tal. E o pai já tinha dado um dinheiro para a escola de Frankfurt sobre o Meno, e aí eles continuam alimentando isso, e ele monta uma sede provisória e convida o Korsch e o Lukács para darem uma palestra. E o Lukács vai dar exatamente a palestra sobre a reificação. E isso marca essa geração que tem o próprio Adorno, tem o próprio Felix Weil, tem o Walter Benjamin, por mais que eles depois vão discordar, né? Mas no caso do Adorno, ele desenvolverá essa ideia da indústria cultural. Então, que tudo aquilo que nasce e brota do espírito capitalista, ele não tem possibilidade, porque ele é manipulado. No caso do Walter Benjamin, o Benjamin não vê assim. O Benjamin vê a estetização da política, do fascismo, né? Mas também ele vê a possibilidade das massas terem acesso à obra de arte, como, por exemplo, ter acesso ao Chaplin.
né, considerado como um artista que faz a crítica do sistema, né? E aqui, no caso do Lukács, inclusive naquela revista, está por aqui, nós publicamos a passagem do filme que está na estética, e eu gostaria de, na última aula, trabalhar sobre o filme Sur, e um texto que eu fiz aí, fugindo um pouco do Lukács, não sei se ele aprovaria essa forma de narrar, mas que narra uma noite apenas, que é um prisioneiro da ditadura militar argentina que sai da prisão e voltará para a família, ou não se sabe o que acontecerá. O filme é o que se passa nesse dia, ou nessa noite. E a música é do Piazzolla, né? E uma das músicas que o Caetano Veloso, inclusive, gravou, chamado Vuelvo ao Sur, né? O Caetano fez um CD uma vez, em que eu quando ouvi, falei, nossa, esse cara chegou num ponto mais alto. E depois ele deu uma entrevista na revista das Páginas Amarelas da Veja, e falou que foi o pior CD que ele gravou na vida. E eu falei, Fina Estampa é o auge deste homem, né? E fiquei assim horrorizado, mas daí eu entendi por que ele falou que Fina Estampa tinha momentos que ele não gostava dele. Não é porque ele se acha feio ou mal sucedido na vida, é que ele não sabia determinadas palavras do castelhano e ele interpretava com outro sentido. E realmente isso é uma coisa para um artista, né? Você falar uma palavra, você está achando que é uma coisa, interpretar de outro jeito, realmente. Aí eu entendi, mas mesmo assim a gente não percebe, vamos dizer que passa batido. Então eu apresentarei para vocês as músicas do Piazzolla, né, que ele compôs, o encontro dele com o Fernando Solanas e o filme Se Tudo Der Certo, som e imagem, né? E aqui lembrando para vocês que eu pedi que vocês lessem os prolegômenos da ontologia. Olha como eu sou bonzinho, né? Para a gente discutir no final, ou em outra ocasião, eu diria a qualquer momento, e com a Bia, com a Lúcia, a gente já está programando uma série de palestras, já convidei uma série de pessoas, às vezes eu discordo delas, mas eu acho que a gente, nos debates, aprende, né, com as pessoas. Então, voltando aqui, vocês sabem que o Marx, quando ele falou do valor de troca, o valor de uso, e quando ele falou que a determinação do valor de uso é o trabalho útil, o trabalho concreto, e a determinação do valor é o trabalho abstrato, ele disse numa carta que foi a maior invenção da vida dele. Se alguma coisa ele contribuiu para o mundo, foi essa distinção, né? É lógico que aqui nós não vamos ficar discutindo isso, mas o Veda está colocando que o trabalho abstrato como fonte de alienação, poderíamos colocar aí o estranhamento, e a desefetivação do trabalho, porque vejam bem, o que acontece quando o trabalhador produz? Cada vez que ele produz, e quanto mais ele produz, mais gênero ele produz. Mas à medida que ele é separado daquilo que ele faz, ele é desefetivado do gênero que ele produz. Essa é a grande contradição do capital. E a humanidade até que não resolveu essa parada. Tem um nome feio hoje, né? Comunismo, né? Ficou machucado pelo Gulag, pelo Stalin, pelas atrocidades em nome de, mas em nome de também fizeram grandes destroços ao cristianismo, ao islamismo, coisa parecida. Mas essa ideia de que este cotidiano eivado por trabalho abstrato, ele tem que aparecer na obra de arte. Quer dizer, o artista que trabalha o mundo e o mundo não aparece, as contradições que regem o mundo, essa obra de arte, ela não exerce essa função e essa missão que ela tem de desfetichizar o mundo estabelecido. Então, por isso que o Lukács falava, se o Hegel diz que a arte é impossível ante a fragmentação do mundo,
O Marx, por sua vez, e o Engels falaram do triunfo do realismo, que é aquele que mostra a essência do mundo. Ele ultrapassa a crosta, a superfície, o tópico fetichista de um mundo que existe na sua forma mais coisificada e assim vai. Então, olha, na medida em que tem a missão de representar uma realidade permeada de subjetividade, a literatura realista, ele está dizendo agora do Lukács, né, não pode se limitar a expor o trabalho e suas sequelas sobre a personalidade humana como se tratassem de fatos fixos, de uma insuperável condição humana. Tem que mostrar, sobretudo, o caráter histórico e por si transitório de desumanidade artisticamente plasmado, né? É muito engraçado, por exemplo, no plano da ciência, que uma das filósofas que mais predomina e domina o mundo chama-se Hannah Arendt. E a Hannah Arendt, ela coloca que a condição humana tem 3 dimensões. Ela tem o labor, o trabalho e a ação. E as revoluções que ocorreram, todas aquelas que a ação foi impregnada do labor, ela tendeu ao totalitarismo. E ela, ao estudar a Revolução Francesa e a Americana, ela fica com a Revolução Americana. Porque na Revolução Americana, os pais da nação americana, eles eram proprietários de escravos, mas eles fizeram uma legislação sem levar os problemas físicos dos escravos. Enquanto a Revolução Francesa levou a fome dos camponeses, levou as necessidades dos trabalhadores. E quando você leva a necessidade dos trabalhadores para uma revolução, você tende ao totalitarismo. E o pior de tudo, obviamente não que ela fosse da CIA, é que a CIA nessa época tinha criado os encontros para a democracia, financiando certos filósofos, e ela foi uma delas, né? Outro que foi financiado foi o Raymond Aron. Outro que foi financiado, um filósofo inglês, né, o Isaiah Berlin, né, são grandes pensadores, mas receberam um dinheiro para produzir, né? E produzir, às vezes, era produzir do bem. Por exemplo, todos os jazzistas que foram financiados para ir para a França foram financiados para combater o comunismo, mas eles não sabiam, eles iam tocar numa boa, e eu aí, a única coisa que me agrada da CIA é esse apoio que eles dão aos jazzistas, né? Estou brincando, né? Mas nós deveríamos ver que papel o encontro pela democracia teve no Brasil. Quem que eles financiaram, né? Eu estou orientando um aluno, Rodolfo Machado, e ele está descobrindo a Liga Anticomunista no Brasil. Então eles tinham uma sede aqui no Shopping Guatemi, e nós temos a lista de quem participava, advogados, empresários. É muito interessante, né, que nós temos uma Liga Anticomunista que provavelmente está aí atrás de algumas coisas, né, e ela atua no mundo. Nós já descobrimos alguns lugares que ela faz congressos, etc. Então valeria, por favor, a gente estudar esse encontro pela democracia, quem eles financiaram aqui no Brasil. Mas terminando essa parte, o Miguel Veda, esse hermano lukácsiano, né, ele vai mostrar então a importância da subjetividade, mas também que a personalidade humana não pode ser naturalizada, né? Ela não pode ser fixa com aquela insuperável condição humana, ou como eu disse da Hannah Arendt, ao colocar a insuperável condição humana do labor, trabalho e ação, né? E aí você não supera o Estado na medida que ela separa o poder da violência, como se pudesse existir poder sem violência. Quer dizer, a hora que eu naturalizo o poder da violência, os nossos queridos combatentes do Estado não podem combater o Estado, porque não compreende que a essência do Estado é a violência de classe. E
tem que mostrar, sobretudo, o caráter histórico e, por si transitório, de desumanidade artisticamente plasmada. Quer dizer, a realidade, pensem o Guernica do Picasso, né? Você sabe que aqui no Brasil, o Coni, Heitor Coni, fala que ele estava pintando uma tourada. Aí ele fingiu que era uma guerra civil espanhola. Eu acho cruel, porque isso foi fotografado, filmado, a própria esposa na época, que fotografou todos os momentos, né? E o Picasso está aqui em São Paulo, aqui no Banco do Brasil, né? Parece que tem a imagem do cavalo está lá. E vocês sabem que Guernica foi bombardeada no dia 26 de abril de 1937 pelos aviões alemães, depois dos italianos. E imediatamente a rádio franquista falou que foram obras dos comunistas. Então quer dizer que o Picasso, que não era comunista, o Picasso que não era político, vamos dizer assim, no sentido de militante, ele imediatamente toma partido, toma posição, né, e faz o quadro. O Lukács chama isso de partidismo, partidarismo, mas não é tomar partido de um partido. O artista toma partido na vida. Então, quando o Lukács falar em tomar partido, por favor, não entendam que entrar para o Partido Comunista ou o Partido Comunista Húngaro, que infelizmente ele entrou, né? Ele não deveria ter entrado, né? Ele deveria ter bombardeado e mostrar que esse partido era stalinista e continuava a ser. Então, quer dizer que o Lukács, e o Veda está ressaltando isso, mostra que num mundo impregnado de trabalho abstrato, portanto de alienação, estranhamento, desefetivação do humano, a arte tem o papel de mostrar esse lado, mostrar a crueldade humana. Não é não mostrar, o Picasso não mostrar a destruição, mas mostrar alguns elementos pelos quais simbolicamente eu posso reproduzir a vida como um futuro que o povo possa retomar e essa desumanidade ser transitória. E a arte ter esse papel, esse momento. Então o Lukács comenta, por exemplo, aquilo que eu iniciei hoje, né, sobre Diderot. A consciência de Diderot e de Balzac abarcam, pois, tanto as ilusões como a destruição dessas por parte da realidade capitalista. Na medida em que expressam de tal modo, por meio de sua configuração, o que é o mundo capitalista, ambos os escritores se elevam não apenas acima das perspectivas iludidas, que expressam através de seus porta-vozes nessas obras, como também acima do cinismo sofístico dos representantes natos do capitalismo, configurados por eles mesmos. Essa expressão da realidade é um nível de conhecimento mais elevado que é capaz de alcançar um poeta, um pensador burguês, na medida em que a evolução social não lhes permite abandonar a base classista burguesa. Daí que o grande realismo não veja na realidade um fato concluso, um resultado já dado, senão produto de uma luta que determinados indivíduos levam adiante de maneira concreta e constante em sua vida individual. Então, tanto o amor que tinha o Lukács como o Marx ao Balzac, por mais que Balzac fosse um monarquista, por mais que Balzac fosse um conservador, mas ele considerava o Balzac um secretário da história. Ele secretaria o que ocorre na história e demonstra nessa história as contradições e mostra como os indivíduos são perversos em determinadas circunstâncias e também mostra, né, pessoas que não têm a índole, o caráter, né, porque agora se trata de caráter, né, ser contra o capitalismo não é meramente ser afetado, é também uma atitude ética e, portanto, de construção de caráter. E a arte propicia isso, esta grandeza, né, de ter isso. Não sei se vocês assistiram o filme Pele, o Conquistador.
Não é Pelé o goleador. É Pele o Conquistador. Talvez tenha sido um dos filmes mais lindos que eu assisti na vida. Se eu pudesse eleger 3, 4 filmes, esse estaria lá. Um outro seria aquele de Suzalá. É extraordinário. Não dá para cansar. Porque ele nos fortalece a cada momento que a gente vê, né, 2 indivíduos, um que mora no interior de uma floresta e o outro que é um engenheiro técnico que vai medir uma montanha, e o amor enlace e amizade entre 2 homens, e aí depois a tragédia, porque ele ganha uma arma exatamente para ele não ser atingido pelos bandidos ou coisa que tal, e ele será roubado e morto por causa dessa arma. Quer dizer, o amigo que fez esse gesto não imaginaria a tragédia que ele iria proporcionar. E o Pele Conquistador, eu não sei se vocês estão lembrados, ela se põe na Escandinávia, numa fazenda, em que uma criança, que é o Pele, ele leva o pai, que é um velho, e a desumanidade que é trabalhar naquela fazenda. E não sei se vocês sabem, no passado o salário era pago anualmente, então a pessoa só recebia depois de 1 ano de trabalho. Então eles mostram o que é o cotidiano naquele trabalho, e o Lukács comenta o livro, ele está comentando o filme, e ele fala, o Anderson, que é o cineasta, o ator, o escritor, como realista autenticamente importante, ele concede pouco peso à descrição tecnológica precisa do trabalho. Lembra que a gente estava falando do trabalho e da arte, né? O telos, o pôr teleológico e a posição estética, né? Interessam-lhe os reflexos sociais humanos da atividade, as causas e consequências humanas do processo de trabalho concreto, de seu condicionamento econômico, de suas consequências sociais. Em Nexo, que é o diretor, né, o trabalho é representado como o fator mais importante da vida, porém somente como fator da vida, que se encontra incessantemente em interação com os outros fatores. Continuando, o respeito que o primeiro tipo de escritor, agora ele está comparando o Schiller com o Goethe, e está dizendo que o Goethe, aliás, nós poderíamos tomar o Goethe como modelo de Lukács, porque o Goethe é o escritor que quer pôr o homem inteiro na obra de arte, e que nós nos vejamos por inteiro, mesmo que num mundo em que este mundo obstaculiza o desenvolvimento por inteiro de cada um de nós, que é o caso do jovem Werther. Juro que eu entro no tema hoje, juro mesmo. Eu vou falar do tema. Gente, isso eu faço com todos meus alunos. Me odeio. Cara, nem mijar eu posso? Falo, nem mijar você pode. Mas é mentira, pode mijar. Tá? O respeito, então, que o primeiro tipo de escritor tem, mas respeito frente aos personagens por ele criados, é somente a expressão artística do respeito frente à própria realidade. Ante a astúcia desce sua sabedoria. Na medida em que um escritor se confina com suas figuras, permite que essas vivam de acordo com suas próprias leis de movimento, e não segundo os desejos do autor. Pense se o Balzac, cada personagem que ele fizesse a posição dele monarquista, né? Nós teríamos um filme monarquista, e não crítica da nobreza, crítica da burguesia, crítica da pequena burguesia, e não segundo os desejos do autor. Na medida em que ele aprende com elas, aceita os seus destinos. Expressa-se aqui artisticamente sua aprendizagem da realidade. Quer dizer, é o artista aprender com a realidade e ser realista. Aí, ele é o meu diretor de ação. Contra-regra, corta, tira. Quero ver o que ele vai fazer no filme. Aqueles palavrões que eu falo.
Você sabe que em algumas aulas eu só falo do meu time do coração, né? Que é o Corinthians. E aí um aluno teve a pachorra, só gravaram eu falando do Corinthians. Deu 1 hora. Eu falei, se você manda para o MEC 1 hora eu falando do Corinthians, parece que eu dou aula. Então não estou falando do Corinthians, eu estou evitando. Diz o Steiner, fique quieto. Ô meu cara, você está por fora. Jogou a seleção. O Corinthians não chegou à seleção. Onde foi a seleção brasileira? Que ganhou da França. Ontem foi quinta. Onde foi o Neymar? Steiner. Pessoal, estou terminando. Steiner disse: onde o realista seleciona, o naturalista enumera, concordando com o Lukács. E o Lukács é secundário saber o que pensa o autor, né? Segundo a sua visão do mundo. Isso eu acho muito difícil. Por quê? Porque é óbvio que determinados autores, a sua visão do mundo transparece inteiramente no filme, como ideologia. Vocês já assistiram um filme do Franco? Ele fez um filme sobre uma divisão de uma família católica, onde tem o republicano e o militar. Adivinha quem tem razão? O fascista. Né? E quem é que destrói a pátria? O republicano. Agora, imagine que esse romance transformado em livro. Não. Imagine que esse livro transformado em filme se transforma num filme fascista. Então, a ideologia pode estar e contaminar uma dada. Então, isso não é obra de arte. Com a maior qualidade que possa ter, isso não significa que a técnica e a forma, por si só, reproduzam o conteúdo. Um cara no Brasil que foi um belo escritor, segundo Antônio Cândido, Plínio Salgado. Plínio Salgado era integralista. Participou da Semana de Arte Moderna. Participou do movimento da Verde Amarelismo. Escreveu uma obra chamada O Estrangeiro. O que vocês acham que tem no estrangeiro? Todo estrangeiro traz a literatura exótica, enquanto o verdadeiro brasileiro é o que vai para o mato. É o capial. Você sabe que o integralismo transformava o curupira com os pés voltados para trás. De tal modo que quando ele andava, ele ia que nem o Michael Jackson para trás. Indo para trás, ele ia para o mato, para a floresta. Era o ser telúrico do Brasil, o homem voltado à terra. Então, até num índio, você tem a representação ideológica. Então, quer dizer que determinados ícones, determinadas formas podem ser elaboradas como estruturas ideológicas. O Lukács está dizendo que a obra de arte não pode ser transmissiva de uma ideologia ou de um partido. Né? Quer dizer, ela tem que ter o mundo em si da obra de arte, enquanto ela plasma relações estéticas próprias, tem um nível estético, mas ela não pode também ser isenta do mundo concreto pelo qual ela faz parte. Né? Quer dizer, não significa que o artista pode dar as costas ao mundo, né? E achar que tudo é onírico, tudo é utópico. O Lukács é contra esse posicionamento estético, vamos dizer assim. Por isso que ele é odiado, né? Particularmente no mundo contemporâneo. Bom, feito isso, nós vamos entrar agora numa pura diversão, né, de um autor, que é um autor russo, e ele, quando morre, ele é denominado o sol da poesia russa, porque, num certo sentido, Pushkin, ele introduz o romance e a arte prosaica em solo russo. Veja, em meados nem meados, mas nas primeiras décadas do século XIX, ele seria o pai do Gogol, Dostoiévski, Tolstói, ele seria aquele que introduz na literatura russa a modificação pela qual se introduz o prosaísmo e o romance. Vocês sabem
acho que a maioria daqui assistiu, um filme chamado Amadeus. Amadeus é um filme em homenagem a Mozart, um jovem inquieto, e que tem um cara que tem ódio dele, mortal, chamado Salieri. Esse músico italiano, Salieri, é o cara que encomenda nada mais, nada menos que o Requiem. Só que tudo isso é mentira. Quer dizer, se um filme tem que ter um elemento histórico e de verdade, se você filma a mesma realidade do que um livro, esta foi uma piada que o Pushkin inventou, chamado Mozart, e o Pushkin faz uma brincadeira de egoísmos entre músicos, e como se dizia que o Mozart tinha muitas idiosincrasias, né? Essa de dar beliscão na bunda das mulheres, de dar uma gargalhada estriônica, ou ficar revoltado porque ele era o último da fila, todas essas brincadeiras e coisas, o Pushkin põe no papel e transforma em algo que vira um livro. Se isso gerou o Amadeus, é uma outra história, mas provavelmente esses comentários do Pushkin deram muita coisa. E o que nós vamos tratar hoje, né, deste homem, aqui eu peguei um jornal, quando o Pushkin morreu, para nós aqui, isso é mais da aula de história, né? Então eu entro em detalhes, às vezes da vida pessoal, de alguma coisa, e aqui é quando ele morre, que o jornal estampa, né? Em 37, que morre esse grande sol, né? Essa grande glória popular que era o nosso Pushkin, né? Ele nasceu em 1799, é considerado o maior poeta, escreveu no exílio O Prisioneiro do Cáucaso, escreveu livros de história que nós não temos no Brasil. No Brasil nós não temos os livros sobre os camponeses, sobre a guerra dos camponeses, e ele vai ficar no exílio uma boa parte e não participará do 1825, que é uma revolta dos chamados dezembristas, né? Os dezembristas foram indivíduos, dos militares, de funcionários de alto escalão, que tentaram e não aceitaram, com a morte do Alexandre, a ascensão do Nicolau I, né? Da casa Romanov. Então eles queriam pôr uma outra casa, e ele era, naquela época, os homens lutavam por suas mulheres, vocês sabem disso, né? E naquela época, mexeram com a mulher dele, né? Eu só fiz isso uma vez, né? Vou contar essa história para vocês. Teve um cara que ia me matar aqui na PUC. Ele falou que era neonazista e falou que estava com um revólver e vai dar um tiro na cabeça. E eu, com essa coragem, força muscular, fui passando pelo corredor e ele falou: você que é casado com a fulana de tal? Na medida que ele falou da minha esposa, me deu uma macheza que eu dei um soco na cara do menino, que ia me matar. Depois ele veio me denunciar aqui na ouvidoria, e quem foi chamado para falar? Eu. E a pergunta da ouvidora: é verdade que você bateu no aluno? É verdade. Tive que admitir que veio uma força, mas inspirada nesses caras. Por quê? Porque tanto vocês conhecem, né, o La Salle, vocês conhecem várias histórias de grandes revolucionários que morreram porque mexeram com a sua mulher. E aqui o Dantes mexe com a Natália. E a Natália, para ele, era imexível. Não se podia brincar e dizer que ela era uma linda mulher, tinha um lindo corpo, que ela ficava muito bonita com joias, né? E o Dantes cai nesse erro de fazer isso, mas cai na vitória, porque eles vão para o duelo e o nosso maior poeta morre diante de um duelo, né? Então esse homem morre muito cedo, né? Em 37, ele que nasceu em 1799, portanto nem... O que você está falando aí?
esse é um do filme que você citou, assim, que ela não quer perder, então... Não perca, nós vamos passar 3 vezes. Eu assisti os 2. Aí tem os 4, né? O outro. Depois você fala. Não, tem um que é um espanhol. A Língua das Mariposas. Esse é maravilhoso. E eu fui falar com o diretor do filme, tive a pachorra de procurar. E falei se ele tinha composto a música. Daí, depois eu disse. Bom, pessoal, indo para frente para a gente ir indo adiante. Vocês sabem que a via russa, aquilo que o Lenin começou a estudar como via prussiana, que o Lukács pegou para a Alemanha, a via prussiana, mas você sabe que o Lenin não queria só estudar a Alemanha, queria estudar a Rússia, Itália, né, e comparar com os Estados Unidos. E neste ponto, a Rússia está retardatária no plano da industrialização, se comparado com França, Inglaterra, aquilo que o Marx chamava de via europeia, ou a via clássica. E o Pedro, no século XVIII, ele resolve mudar a capital de Moscou para São Petersburgo. E São Petersburgo, ele põe um nome holandês. Não é isso que eu estou falando. É Sint Petersburg em holandês, que ele põe como homenagem, em 1701, no começo do século. E vocês sabem que São Petersburgo é atravessado pelo rio Neva. Neva em russo quer dizer lama. E este rio tem braços que desembocam no Golfo da Finlândia. E este Golfo da Finlândia, o Mar Báltico, quando ele infla de águas, ele inunda toda São Petersburgo. E por 100 anos, São Petersburgo se inunda. Ou acontece alguma coisa, como uma revolução, por exemplo, que inunda tudo. Então, o que acontece? São Petersburgo vai ser modernizada e o Pedro, ele propõe que todos os nobres venham morar em São Petersburgo. Quem não viesse, cortava-se a cabeça. E tinha que cortar a barba, eu não poderia ir assim, e nem com roupa branca, eu tinha que ir de terno, bem vestido. Então ele modifica e moderniza no começo do século XVIII e convida vários estrangeiros, italianos, franceses, arquitetos, para fazerem as construções de São Petersburgo. Então isso é feito no pântano e mais de 100 mil trabalhadores morrem trabalhando. Quer dizer, é uma espécie de Brasília. E os trabalhadores vão abrir um mato, abrir estradas, mas tem que enfrentar fome, frio, aranha, percevejo, onça e outras questões. São Petersburgo padece deste problema. Os trabalhadores se dizimam. E nos editos que ele faz, ele põe, por exemplo, não se pode usar prego, martelo fora de São Petersburgo. Quem for pego martelando em Moscou, ou Kiev, ou coisa que tal, é morto. Olha que cara bonzinho, né? Esse é o Pedro o Grande. Ora, essa modernização então começa aí, como eu estou falando para vocês, né? E São Petersburgo é organizada, projetada por engenheiros estrangeiros da Inglaterra, França, Holanda e Itália, por um sistema de canais e ilhas, e o centro cívico à margem da água. O desenho tem que ser geométrico e retilíneo, com um padrão renascentista, o que não era usual na Rússia. No espaço de uma década, havia já 35 mil construções, em meio a pântanos, em 2 décadas, 100 mil pessoas, e Petersburgo tornou-se praticamente do dia para a noite uma das maiores metrópoles da Europa. Esse é o Pedro fundador, né? A gente não precisa entrar aqui, nós vamos contar, mas para vocês terem uma ideia de São Petersburgo, vocês vejam que ela é totalmente ilhada e planejada. Tudo bem? E vai surgir um poeta chamado Alexander Pushkin, e que ele está no exílio, e
E ele começa a escrever um exílio, que é um sítio, né, do pai dele, mas ele está fugitivo porque ele era do grupo dezembrista. Então, o Pushkin é daquele grupo que queria solapar o poder dos Romanov e colocar uma forma de constituição, uma outra modernização que levaria a São Petersburgo, né? E ele vai escrever um conto de Petersburgo chamado Cavaleiro de Bronze. E o cenário que ele tem é que em 1824 houve uma daquelas enchentes. E aquela enchente que houve, ela mata parte do pessoal da periferia. Agora, como esse pessoal da periferia geralmente são os pobres, são os funcionários sem lar, né, como ele diz, ele vai escrever então, a partir desse período, para mostrar que não era a primeira vez que ocorria isso, mas de certa forma, este modo de ser tem a ver com o desígnio que um poderoso fez ao criar uma cidade no pântano. Quer dizer que os poderosos, eles têm culpa no cartório, na medida em que eles fizeram os trabalhadores construir uma cidade para não habitá-las, porque aqueles palácios só podiam morar nobres, e eles moravam nos pântanos, eles moravam em precárias condições, comiam mal pra caramba e não tinham uma vida decente. E aí, ele começa, veja, eu não vou ler aqui toda a poesia, mas se vocês quiserem, eu deixo, o Cavaleiro de Bronze está nessa edição portuguesa, se vocês quiserem, que tem edição em russo, para quem quer treinar o russo, né? E aqui está em português, tem aqui no livro. Por favor, quem quiser, eu deixamos na mão. Bom, eu vou dar os cortes que o próprio Marshall Bergman faz. Começa assim: ao lado das desoladas ondas, permanecia ele, invadido por poderosos pensamentos, contemplava o horizonte. Ele é esse cara aí. Então vocês estão vendo que é uma estátua. A estátua não pensa, mas o poeta pode fazer ele pensar e pôr na sua história aquilo que ele projetou e o poder projeta. Vocês sabem que quando o Marshall Bergman veio para o Brasil e ele viu Brasília, ele falou: puta merda. Aí o nosso arquiteto falou: merda é a tua mãe. Não, é a sua, que é mais perua. Gente, foi uma briga entre Marshall Bergman, que tem toda a razão. Fazer Brasília no sentido de dar liberdade ao povo brasileiro. Brasília é um lugar afastado que o povo não pode ocupar. O povo ocupa as praças onde ele tem mais formação industrial, formação urbana, como aqui em São Paulo, Pará na Paulista. Mas tudo bem que também pararam lá, a direita também se organizou em Brasília, né? Mas pensar Brasília naqueles tempos é projetar uma capital fora do espaço popular. E o Bergman falou exatamente isso, comparando com isso que nós estamos falando agora. Ele pensou: aqui, para a nossa grandeza, a natureza ordenou que deveríamos romper uma janela para a Europa, cravar os pés solidamente ao lado do mar. Porque nas cartas do Pedro, ele dizia, e copiando um poeta, que a Rússia tinha que abrir as janelas para a Europa. Ela teria que conquistar os mares, conquistar os outros povos e fortalecer a indústria militar e naval. E vocês sabem que o Pedro, ele era comandante de navio. E ele também era construtor naval. Ele era um homem de 1000 facetas. 100 anos se passaram e aquela jovem cidade, beleza e prodígio das terras setentrionais, elevou-se em toda a sua grandeza e orgulho. Hoje, aglomerações de torres e castelos, fortes e simétricas, ladeiam as docas atarefadas
De todos os cantos do mundo fluem navios para esse rico porto. O Nieva se revestiu de pedras, pontes cruzaram suas águas e bosques verdes escuros cobrem suas ilhas. E agora, frente à nova capital, o brilho da velha Moscou se esvai, tal qual diante da nova Czarina, o da viúva de púrpura. Então quer dizer que o Pushkin abre, dando uma espécie de força para essa estátua, pelo poder que ela contém, mas também dando um quadro da história da cidade. Quer dizer, se eu não conheço a história da cidade, que ela foi feita em cima de um lodo, em cima de um pântano, e que as pessoas ficaram dispersas entre os ricos e aqueles que foram morar longe dela, né? Deixa eu voltar um pouquinho para vocês verem essa estrutura, né? Então eu não vou ler todo o poema, mas só para dizer que ela tem a ver com a enchente e tem a ver com um casal que é o Parasha, é Evgeny, o homem, Evgeny, e a Parasha. É um casal de pobres e que se amam e que estão presentes a casar. E nessa história, o que vai acontecer? A tragédia. A tragédia é que com essa invasão, a moça morre e este homem, que é um pobre da cidade, ele se revolta e culpa as estruturas de poder pela morte dela. Não só a natureza, mas que a natureza nada mais fez do que cumprir um desígnio do que os poderes constituem contra a população pobre. Então, nesse sentido, esse casal vai ser desfeito, a mulher morre e este homem culpa alguém, a estátua. Só que ele vai ficando louco e, na sua loucura, a estátua começa a perseguir pelos caras. Então a história é aparentemente maluca, aparentemente só isso, né? Mas a grandeza é que não está no professor que conta, a grandeza está no modo como o artista escreve, e aí é insubstituível. Não dá para a gente falar de um filme se vocês não assistirem, não dá para falar de uma obra se vocês não lerem, porque mais do que tudo, e mesmo assim, quando você lê uma tradução para outra língua, já decai um pouco aquilo que está escrito na língua original. Então nós padecemos de uma série de problemas. E por isso que é chato ter um Lucati pela frente, porque ele lê no original, depois lê na outra língua, faz o diabo, né? Então quer dizer que essa é a história. Então eu vou lendo só alguns trechinhos para vocês, está em português, né? Aqui é traduzido do inglês, então não do russo, né? Vocês sabem que, por exemplo, a língua russa você não tem caneta aí? Não precisa. Renato, você sabe que a independência conhece tudo. Meu sonho. Você sabe que a língua russa, isso aqui é de sé. Se você for esse, é o A. Se você for o P, é o R. Então aqui é de sa. Mas quando nós traduzimos de outra língua, não, moça, não vai embora. Não, eu ia falar. Obrigada. Você tem? Não. Presente. Eu já volto. Presente sem comprar. Obrigada. No russo, narod, quer dizer povo, soviet, né? O B é V, o E e E, por isso que é Ieni, né? Somente quem fala muito bem isso é o meu amigo Valério Arcari. Valério Arcari, ele fala o português impecável, ele fala o russo impecável, né? Ele fala o chinês e não sei se impecável, mas eu gosto da pessoa que vai buscar nas letras, né? E nesse domínio.
Então, para terminar, ele diz assim: amo-te, obra-prima de Pedro, amo tuas formas graciosas e austeras, a corrente poderosa do Nieva, suas margens vestidas de granito, a renda de grades de ferro, o crepúsculo límpido e o brilho sem lua das noites, tão cheias de pensamentos, quando em meu quarto solitário e sem iluminação escrevo e leio, e as ruas adormecidas e desertas se fazem visíveis, e o ponteiro do edifício do almirantado surge de repente, e um brilho se segue ao outro, de forma que a sombra da noite jamais escurece o céu dourado. Ora, ele vai descrevendo, eu não vou ficar pegando tudo, mas indo para os finalmente. Houve uma época terrível, da qual falarei agora. Aí está começando a história dramática. Na Petrogrado, aqui errou a tradução, porque na época do Pushkin é o nome holandês. Petrogrado é o nome de 1914, na Primeira Guerra Mundial, que eles nacionalizam a cidade de Pedro. O Lenin morre em 24, vira Leningrado, e hoje o Putin voltou para o nome, agora em russo, né? São Petersburgo, não é mais Leningrado nem Petrogrado. E aqui está errada a tradução, na Petrogrado, tem que pôr em holandês, né? Não importa. Governo, Petrobras, tem um jogo, né? Agora eu percebi. E é culpa da Dilma, né? Ela piada, eles pagam para. Meu cara, sabe que eu peguei um livro desses aqui, aí Made in China, você acredita? Da Companhia das Letras. Que coisa estranha, da Loyola. Você acha? Olha, o Celso Frederico, quando foi comprar um violão na China, ele falou que pagou R$45. Ele disse: você não trouxe nenhum para mim. R$45 um violão. Bom, voltando. Na Petrogrado, coberta de nuvens, novembro, respirava o frio de outono. Qual doente inquieto no leito, Nieva se lançava para fora, fustigando o belo cais com ondas altas. Era tarde da noite e escuro. A chuva batia furiosa